Fala pessoal, vamos falar hoje aí sobre função composta, um tema que sempre cai nas provas, um tema importante, tá certo? Vamos ver aqui. A gente começa aí com três conjuntos. A gente tem um conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3. Repara que 1, 2, 3 é o domínio da minha função f. E a gente tem 2, 5, 8 como sendo aí o meu contradomínio da função f. A gente agora tem uma segunda função, uma função g. A função g, ela tem um domínio que é 2, 5, 8. Então o domínio da g é o contradomínio da função f, tudo bem? E de tal maneira que a função g vai pegar esse domínio e transformar nesse contradomínio aqui, como está escrito aqui. F é uma função de A em B, G, uma função de B em C. Beleza. A função composta, ela faz um caminho direto. Como assim um caminho direto? Você deve reparar que do 1 a gente pulou para o 2 e pulou para o 4. Imagine que a gente quisesse pular direto do 1 para o 4. Exatamente, é como se fosse um atalho, né? Uma função atalho. Ela faz o caminho direto. Então, esse caminho direto é dado pela função composta. Repara, a gente tem a função f descrita aqui, f de 1 igual a 2. Aqui tem a lei de formação dela, né? Então, o f de 1 é 3 vezes o 1 menos o 1. Então, a gente substitui o 1 no lugar do x. Então, 2 obtido. F desse 2 aqui, ele é transformado no 5. Então, o f de 2, 3 vezes 2 menos 1. E aí dá 5. E a mesma coisa para o 3. A função g, repara que ela pega o 2 e leva no 4, elevando ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Essa função, a gente vai usar essa notação aqui, ó. A gente vai usar esse conectivozinho aqui, uma bolinha pequenininha, G, bola F, GOF. As pessoas falam de diversas formas isso, né? Mas a gente vai ler como a composição entre as funções G e a função F. Tudo bem? Então, o que seria G de F de 1? Seria o 1 passou pela máquina F. Se o 1 passa pela máquina F, vira 2. Então, esse carinha daqui, após passar pela máquina, vira um 2. E aí o G de 2 é 4. Essa função, que é a chamada de composta, ela pegou o 1 e levou no 4. Tem que existir uma maneira de descobrir essa função. E está descrito aqui embaixo, que é isso que você faz na prova. Quem seria, então, a composição de G com F? Segura a ideia. Pega o que está dentro e substitui no x da função que está à esquerda. Então, f de x, a gente vai pegar o 3x menos 1, que é o f de x, é a função de dentro, circulei e vou substituir aonde? No x da função f. Desculpa, no x da função g. Então, eu pego o que está dentro e jogo no x da função que está fora. 3x menos 1 vai entrar nesse x. Você apaga esse x, vai sobrar só o 2, né? Vai ficar 3x menos 1 ao quadrado. Fez sentido? Pega esse cara, substitui no lugar do x. Tudo bem? E olha que essa função realmente ela funciona, né? Repare que se eu jogar x igual a 1, tem que dar 4. Tem que dar direto, ó. G de f de 1, se eu substituir 1 aqui, 3 vezes 1 menos 1 dá 2. Ao quadrado dá 4. Eita. Então a gente vai obter esse valor igual a 4. Botei aqui três propriedades interessantes, que é o seguinte. Se eu tiver duas funções e elas forem injetoras, a composta também é injetora.
Se eu tiver duas funções sobrejetoras, a composta é sobrejetora também. E um terceiro caso. Claro, você já deve estar imaginando agora falar sobre bijetora, né? Se eu tiver duas funções bijetoras, agora vamos lá. Se elas são bijetoras, né, a função bijetora, ela tem a mesma quantidade de elementos à esquerda e à direita, né? Então, se aqui tem 3 elementos, aqui tem que ter 3 também. Como a função ela é bijetora, as duas, né? Então, o que vai acontecer é que o conjunto C também tem que ter 3 elementos. E se eu pegar uma função de A em B e uma função de B em A, repara, é como se ela fosse e voltasse, né? O 1 vai no 2, aí depois a G leva o 2 no 1. Essa função, essas duas funções, elas são consideradas uma a inversa da outra, porque vai e volta para o mesmo caminho. De tal maneira que a composição entre elas vai dar a identidade, a função identidade. Então, se eu fizer f de 1, dá 2. Aí se eu fizer o g de 2, vai dar 1. Vai voltar nessa hipótese aqui. Aqui eu botei um exemplo. A gente tem a função f de x igual a x² menos 2 e g de x igual a seno de x. A letra A pergunta quanto que é g de f de x. Como que a gente vai fazer isso aí, né? Repara que eu tenho que pegar a função de dentro e substituir aonde? No x da outra função. De tal maneira que isso vai dar seno de x² menos 2. Se ao contrário, se a pergunta fosse f de g de x, eu ia pegar a g, então eu não circularia mais essa, ó. Agora eu circulo a g e vou substituir aonde? No x da f. Vou substituir nesse x aqui. Então, apaga o x, escreve seno de x no lugar. E eu posso continuar essa brincadeira. Por exemplo, se eu escrever FOF, né? O que isso aqui representa, na verdade? F do f de x. Então, é eu pegar a função f e substituir no x dela mesma, né? Olha que curioso. Então, x² menos 2 vai entrar no lugar do x. Olha lá, ele acabou de entrar no lugar do x. Aí, ao quadrado menos 2. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até uma próxima aí.